Palavra da Verdade, devocional de 19 de junho. Pai Nosso, Princípios da Oração Cristã, parte 5. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, de 9 a 13. Esta é a última série de meditações baseadas no Pai Nosso. Quero começar lembrando que não temos aqui uma mera sugestão de como podemos orar, mas uma ordenança de como devemos orar. Vamos também relembrar os princípios gerais que aprendemos da oração do nosso Senhor. Ao meditarmos sobre a primeira sessão da oração, vimos que ela começa com uma compreensão de Deus e do seu caráter. Ele é o nosso Pai, aquele que em Cristo nos predestinou para a adoção de filhos, mas também é aquele que está nos céus, o Altíssimo, o Sublime, que habita a eternidade, num alto e sublime trono, o qual tem o nome de Santo, como está escrito em Isaías 57:15. Portanto, ao nos dirigirmos a Ele, conscientes de quem Ele é, nós o faremos ao mesmo tempo com a confiança de uma criança, com a reverência de um súdito e com a disponibilidade de um servo. Nesta perspectiva, vimos em seguida que a oração é realizada com uma atitude de adoração, priorizando a glória, o reino e a vontade de Deus. Nas petições relacionadas à nossa necessidade, aprendemos a pedir o pão de cada dia para hoje. Isto significa que nossas petições devem ser uma expressão de dependência diária de Deus. Devem ter, antes de tudo, uma perspectiva comunitária e refletir piedade com contentamento. Na segunda petição, acerca de nossa necessidade, que é a quinta da oração como um todo, aprendemos a reconhecer a pecaminosidade do nosso coração, nosso demérito diante de Deus e a nossa dependência da sua misericórdia e graça, apontando para a nossa necessidade espiritual fundamental, que é uma correta relação com Deus. Também aprendemos que é necessário que aqueles que experimentaram a graça de Deus também a manifestem para com aqueles que os ofenderam. Por fim, na última petição, nos apercebemos de que a oração cristã envolve uma luta implacável contra o pecado na dependência de Deus, aprendendo a pedir: não nos permitas chegar a um ponto em que sejamos induzidos ao pecado, mas livra-nos do poder do maligno. Uma paráfrase do verso 15. Essa é uma expressão da nossa fraqueza e da nossa dependência do poder de Deus para vencer o pecado. Assim aprendemos que na oração dominical temos a essência da oração cristã. E podemos resumir essa essência em duas palavras. A oração é adoração e dependência. Ou em uma, a oração é rendição. Rendemo-nos à santidade majestosa do nosso Deus, ao seu reino e à sua vontade, com o coração ardendo em zelo para que todos o adorem. Rendemo-nos ao amoroso cuidado do Deus Trino, demonstrado no sustento diário do Pai, no perdão dos pecados através da morte expiatória do Filho e no livramento da tirania do pecado pelo poder de Deus, o Espírito Santo. Em suma, vimos como o verdadeiro cristão pratica a piedade. Somos ensinados sobre como a verdadeira piedade é diferente da religiosidade hipócrita, a dos fariseus, e da espiritualidade pagã, a dos gentios. Aqui, portanto, está a alternativa divina à falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade é egocêntrica, seja quando se está obcecado com a própria imagem, com louvor humano, como era o caso dos fariseus, seja quando se está obcecado com as próprias necessidades, expressando isto com vãs repetições, como era o caso dos gentios. Mas a genuína piedade cristã é teocêntrica, isto é, centrada em Deus, em seu nome, em seu reino e em sua vontade. A falsa espiritualidade é individualista, enquanto a espiritualidade cristã é solidária,
A falsa espiritualidade é vazia, seja quando é hipócrita e teatral, buscando apenas o aplauso dos homens, de novo como os fariseus, seja quando balbucia rezas impensadas, tentando impressionar a Deus com a quantidade, como os pagãos. A verdadeira piedade cristã, por sua vez, é sincera, pois, como observou Os Guinness, ela é vivida perante o auditório que está acima de todos os demais, o auditório de um só. Ela também é racional e não irracional, reflexiva e não mecânica. Como notou John Stott, a diferença fundamental entre os diversos tipos de oração está nas imagens fundamentalmente diferentes de Deus que há por trás deles. O erro trágico dos fariseus e dos pagãos, dos hipócritas e dos que não conhecem a Deus, está na falsa imagem que têm de Deus. Se permitirmos que as Escrituras formem assim nossa imagem de Deus, se nos lembrarmos do seu caráter e cultivarmos sua presença, jamais oraremos com hipocrisia, mas sempre com integridade. Nunca mecanicamente, mas sempre racionalmente, como filhos de Deus que somos. Pois um filho de Deus sempre ora sabendo que do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.